Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, a gente dá sequência com esta aula ao nosso programa do curso, de filosofia, que neste ano de 2020 teve início lá na Antiguidade Clássica, falando do período de surgimento, contexto histórico, na Hélade, que tornou possível esse modo de pensar, essa atitude intelectual diante do mundo, passando pelos clássicos Sócrates, Platão e de maneira alusiva apenas, mas cheguei a mencionar Aristóteles, e a gente dá esse salto agora para tratar da modernidade, o projeto de refundar uma concepção de ciência que é distinta na antiguidade e nessa modernidade, por intermédio do pensamento racionalista de um cara chamado René Descartes, tá bem? É disso que vai tratar esta aula, do projeto filosófico do Descartes, tal como ele o formula lá na obra intitulada Meditações Metafísicas, também chamadas por ele de Meditações de Filosofia Primeira, tá certo? Já adianto onde é que vocês encontram no livro o equivalente a um guia para esses estudos, na página 167, 167, até a página 172, 172. Ali vocês conseguem o equivalente ao que a gente vai tratar agora, até um pouquinho mais. Mas é sempre bom se antecipar, porque a gente cria uma familiaridade com o assunto e depois, na aula, simplesmente revê algumas noções e outras se tornam mais acessíveis ao nosso intelecto. Tranquilo? Então não tem leitura perdida. Lá vai. Descartes é um autor que, no começo do seu texto, ele está meditando, ele está realizando uma atividade de pensamento em primeira pessoa, nos diz assim: há algum tempo eu me dei conta que desde os meus primeiros anos acabei tomando falsas opiniões por verdadeiras, e que depois aquilo que eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso que eu tentasse alguma vez, em minha vida com seriedade, desfazer-me de todas as minhas antigas opiniões, se eu quisesse estabelecer algo de firme e duradouro nas ciências. Tá aí. Esse é o primeiro parágrafo do texto das Meditações, que eu vou publicar para vocês agora aqui. Vocês já vão estar com esse material para a hora do estudo, terem como fundamento original do autor o que ele escreveu, uma tradução do português, claro. E nós percebemos nesse começo de texto já um anúncio de um projeto filosófico. Primeiro de tudo, gente, vale reconhecer que o Descartes, como um ser humano, ou como um ser humano normal, como qualquer outro, ele reconhece já no início da sua reflexão epistemológica que muitas vezes na sua vida, ou pelo menos algumas, acreditou em opiniões que se mostraram falsas ali adiante. Ou seja, que ele errou, ele cometeu um erro epistêmico, errou, né? Como acreditar que hoje é terça e hoje é segunda, como acreditar que essa pandemia, no caso brasileiro, vai fazer com que a gente precise se distanciar 3 ou 4 semanas, no máximo. E a gente está aqui, praticamente todo ano letivo. Então, começa assim, com um reconhecimento de parte do autor, que está meditando, ele está entretendo uma conversa com a própria mente, com a própria alma, ou espírito, ou intelecto, eu não sei como que vocês querem chamar, fiquem à vontade para tanto. Mas ele está refletindo. E ele diz: de modo que, tendo errado algumas vezes, eu precisaria me desfazer dessas minhas antigas opiniões se eu quisesse estabelecer algo de firme e duradouro nas ciências. Como é que a gente vai traduzir essa passagenzinha das meditações? O termo ciências aqui, gente, significa todo e qualquer conhecimento com C maiúsculo, tá? Pensem em ciência na acepção que é estabelecida pelas diretrizes do Enem, que chama o conjunto de humanidades de ciências humanas. Chama também daquelas áreas que se baseiam em evidências empíricas para chegar à formulação de leis de ciências naturais. Ou seja, a gente pode falar sim em ciências humanas no sentido de buscar causas ou princípios gerais que expliquem relações que nós mantivemos entre nós culturalmente, relações temporais, no caso da história, relações de ideias e o quanto elas ilustram o nosso modo de vida e devem ilustrar, filosofia, e o mesmo também para a sociologia, no sentido de perceber regularidades e modos de funcionamento das sociedades e dos indivíduos entre si em relação a instituições. Tá bem? Então,
Ciência, nesse primeiro parágrafo, significa todo e qualquer conhecimento. Então, diz Descartes, eu vou ter que me desfazer das minhas antigas opiniões, já que eu pretendo estabelecer algo de firme e duradouro no conhecimento, em geral, não só na ciência empírica. Por quê, gente? Me digam aí, vocês que estão refletindo, vão refletir aí cada um na sua mente, mas de maneira colaborativa. Por que que esse senhor achou que era importante se desfazer das suas antigas opiniões, uma vez que ele se enganou às vezes, e ele queria agora, ou ele quer agora, criar conhecimentos seguros? Resposta: o fato de que neste momento eu tenha crenças fortes, esteja certo de algumas coisas, diga, mas não tem dúvida, é óbvio que, pontinhos, isso não me garante coisa alguma em termos de verdade. Por quê? Porque em outros momentos eu tive uma atitude semelhante, de convicção, e, apesar da minha convicção, certeza é um predicado psicológico, eu estava errado. O mundo se comportou de outro modo. Ah, tenho certeza que vai chover daqui a 1 hora no máximo. Não chove. Errou. Tá bem? Então, como Descartes ele quer encontrar algo de firme e duradouro no conhecimento, ele precisa, de início, se desfazer das suas antigas opiniões, porque algumas delas se mostraram falsas. E talvez outras nas quais ele acredita agora se mostrem falsas ali adiante, portanto ele não pode aderir a elas integralmente. O próximo passo ele nos diz: eu não tenho como examinar cada uma das minhas crenças em particular para saber se elas são sólidas o bastante. Por quê, pessoal? Porque as crenças que nós temos, humanamente falando, as opiniões, né, as ideias, elas são inúmeras. Por exemplo, eu agora acredito que na minha frente tem um tripé, tem um celular, 2, que o celular é um artefato produzido pela mão humana, 3, que esse celular tem capinha, 4, que ele é da marca Samsung, 5, tem um ar-condicionado à minha esquerda, 6, que tem um computador à direita. Ou seja, rapidamente enumerei aqui algumas crenças ou ideias que estão na minha mente, alma ou espírito, ou intelecto, se vocês preferirem. Ora, se eu for examinar cada uma das minhas crenças, diz o Descartes, é provável que eu venha a perecer antes. As minhas crenças são muitas. Por exemplo, eu posso acreditar que 1 mais 1 faz 2, que 2 mais 2 é igual a 4, que 4 mais 4 é igual a 8, etc, etc. Ou seja, eu não tenho como examinar cada uma das minhas crenças para descobrir se elas podem dar origem a um conhecimento seguro. O que eu faço? Diz ele. Uma vez que a ruína dos alicerces carrega consigo todo o resto do edifício, lembrem-se aí, o Descartes é um fundacionalista, ele pensa o conhecimento em termos de algo que é o mais fundamental, a metafísica, a imagem de uma árvore, a raiz, o tronco sendo a física e os galhos sendo o que ele chama de mecânica e moral, tá bem? O grande ponto qual é? É que essa visão do Descartes mostra que ele, reconhecendo a impossibilidade de examinar cada uma das suas crenças, ainda assim ele pode investigar a sua legitimidade. Basta que ele olhe para aquilo que tem sido o fundamento das suas crenças. Então ele não precisa examinar uma a uma, o que seria impossível, já que ele é finito e as crenças são inúmeras ou talvez infinitas. Aí ele diz: fechou, vou examinar o fundamento das minhas crenças. Até hoje, o que se afigurou no meu espírito como origem ou fonte mais intensa das minhas crenças? Resposta que ele dá: tudo que eu aprendi de mais verdadeiro ou aparentemente mais verdadeiro e certo até os dias atuais se deu por intermédio dos sentidos. Faz sentido, né? Falar o que ele está dizendo. Como é que eu vou negar, por exemplo, que existe, como eu falei há pouco, um celular à minha frente me gravando, que tem um computador aqui, que logo ali, né, na sala de estar, estão a Dani e o Rafa. Como é que eu vou negar se eu consigo, vez que outra, ouvi-los? Os sentidos são, sim, a fonte das minhas crenças mais regulares e fortes. Mas, apesar disso, o próprio Descartes, em reconhecendo a importância dos sentidos, já diz: é
clássico, é costumeiro, é habitual perceber que os sentidos às vezes me enganam. E a prudência ou cautela manda jamais eu acreditar plenamente em quem me enganou alguma vez. Tá aí uma frase oracular, né? De fazer uma tatuagem. Como assim? Os sentidos são a fonte das minhas crenças mais fortes, sim. No entanto, os sentidos já me enganaram. O que assegura que neste momento eles não estão me enganando? O próprio Descartes vai dizer assim, tá bem, de início eu vou então deixar em suspenso os sentidos, não sei se posso confiar neles. Mas, reconhecendo esse argumento, eu me dou conta de que geralmente quando eu me engano por intermédio dos sentidos, é porque os objetos estão distantes e pouco sensíveis, sabe? Quando, por exemplo, a gente acena para uma pessoa, achando que é uma pessoa e é outra. Isso é um clássico, né? Tá lá numa praça de alimentação de shopping em tempos normais, que não são de distanciamento social, e alguém faz assim, ó, né? E aí tu tá solitário, sozinho, querendo ter uma parceria e pensa que é contigo esse cumprimento e pá, levanta o braço. Até se aproxima da pessoa que acenou. E em seguida tu descobre que não era para ti o aceno, que era para quem tava atrás, né? E tu vai continuar infeliz e agora envergonhado, porque tá todo mundo rindo da tua cara. Que mais? Os sentidos nos enganam, por exemplo, quando nos mostram um objeto visto à distância bem pequenininho, mas que na realidade não é pequenininho. Se eu estou a alguns quilômetros de distância, uma montanha, um morro vão parecer ínfimos, insignificantes. Agora, se eu chego até o pé do morro ou seu topo, eu me dou conta da sua enormidade. E aí, os sentidos parecem distorcer a realidade. Quando um remo é colocado na água, parece que ele está quebrado. A gente chama isso de ilusão de ótica. Mas qual é a origem dessa ilusão? São os sentidos. Por tudo isso, gente, vai dizer o Descartes, os sentidos me enganam às vezes, e a cautela, a prudência, a razão, vocês podem escrever se quiserem, manda a gente nunca acreditar totalmente em quem nos enganou uma vez. E aqui vem uma fala central que tem a ver com a atividade que vocês vão realizar para entregar, né, nesta semana. A pergunta é sobre o método que o Descartes emprega nas meditações. Vocês podem escrever que é o método da dúvida, ou é a dúvida metódica, a dúvida metafísica ou a dúvida hiperbólica. O que significa isso? Significa dizer que, para o Descartes, se houver qualquer motivo ou razão que torne possível duvidar de uma crença ou uma opinião, então essa crença ou opinião não geram conhecimento. Elas são apenas crenças ou opiniões. Mas a gente percebeu no começo da conversa que o Descartes queria encontrar algo de certo, seguro no conhecimento em geral. Então, o que ele faz? Ele diz, eu vou usar o método da dúvida. Como o meu objetivo é responder ao cético, dizendo, cético, você está errado, você não sabe de nada, você fica duvidando de toda a possibilidade do conhecimento, mas eu tenho sim algumas noções que são verdadeiras, ponto. Uma vez que ele quer responder ao cético, ele precisa pegar a dúvida do cético como método e tentar projetar sobre todas as suas crenças. Aquilo que restar de pé, resistindo à dúvida mais radical, Descartes vai poder dizer, isto sim é um conhecimento. Portanto, o ceticismo está errado ao julgar que o saber ou o conhecimento ou a ciência são impossíveis. Tranquilo, gente? O Descartes usa a dúvida como método, não como princípio que ele almeja conquistar. O objetivo do Descartes não é ficar com dúvidas, pelo contrário, é, começando com a dúvida em termos de método, passar em revista tudo aquilo que ele já acreditou até hoje e tentar deixar de pé apenas o que não estiver sujeito à dúvida. Portanto, podem escrever, se quiserem, a concepção cartesiana de conhecimento ou conhecimento para Descartes significa opinião indubitável. Tem que ser um saber indissolúvel, que não dá para desfazer. Essa é a concepção cartesiana de conhecimento. Seguindo um pouquinho, ele vai cogitar a possibilidade de negar que este corpo aqui, estas mãos, sejam dele. Ele diz, parece que mesmo eu tentando duvidar dos sentidos, fica difícil recusar que essa mão aqui, que eu estou vendo tão proximamente, ela não é minha mão e eu não estou percebendo pelos sentidos. Eu seria um louco se negasse isso. E eu acho que eu não sou louco, né? Fica nas entrelinhas isso. O ponto qual é? É que ele, Descartes,
se dá conta de que aparentemente os sentidos nos enganam quando os objetos estão distantes e pouco sensíveis. Quando os objetos estão próximos, em condições adequadas de temperatura e pressão, os sentidos não enganam. Eis que vem um negócio chamado na bibliografia secundária de argumento do sonho. E eu só vou lançar aqui a pulguinha, aquela semente da dúvida, do questionamento, que é: ele mesmo, Descartes, reconhece que é um ser humano e tem o hábito de dormir e representar, enquanto está dormindo, as mesmas coisas, às vezes menos verossímeis, do que aquilo que ele percebe quando está acordado. Pergunta que eu faço e vai ser o guia da nossa próxima semana é: alguém aí já teve, porventura, pelo menos um sonho que pareceu muitíssimo real, do qual só teve consciência e conhecimento que era um sonho quando efetivamente despertou? Seja um sonho muito bom, e aí tu acorda e lamenta, né? Meu Deus do céu, eu queria continuar sonhando, que saco. Seja porque foi um pesadelo, e aí tu pode ter acordado desesperado, assustado, pode ter caído da cama, se batido na parede, essas coisas horrorosas. Tranquilo? Assim a gente encerra este vídeo, e estamos ainda na primeira meditação, são 6 ao todo. A gente só vai até o comecinho da segunda em termos de raciocínio, né? Mas por hora é suficiente. Tranquilo? Grande beijo para vocês. Boa semana para todo mundo. Tchau, gente!